acidente de Brumadinho, acidente não, né? Aquela tragédia, aquele crime em Brumadinho aconteceu. A gente vai falar um pouco sobre essa situação, sobre o que foi feito desde então, o que ainda precisa ser feito e é muito, e a gente vai relembrar o que foi essa grande tragédia. Vamos falar também sobre atos que acontecem essa semana contra as enchentes em São Paulo. Hoje é aniversário da capital paulista, né? E São Paulo faz aniversário, mas os problemas continuam os mesmos. E a gente vai falar um pouco sobre essa situação também, tá bom? A gente está ao vivo pela Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. Se você quiser só sintonizar na rádio para nos ouvir também, certo? Vamos então com as principais notícias desta segunda e também do final de semana, para a gente começar esse programa bem informado. Olha só, tem aumentado a pressão pelo impeachment de Jair Bolsonaro, depois de o Ministério da Saúde admitir que recusou a oferta da Pfizer para a vacina contra a Covid-19. Essa oferta foi feita no final do ano passado. A farmacêutica ofereceu 70 milhões de doses. A oposição afirma que essa é mais uma prova de que o governo Bolsonaro boicotou essa vacinação. As manifestações populares pelo impeachment de Bolsonaro também aumentaram. No final de semana, carreatas por todo o Brasil pediram então o Fora Bolsonaro e também a vacinação já. Vamos dar uma olhada nas imagens dos atos. Nós queremos vacina já! Vacina para todo o povo brasileiro! Cantou atrás de todos! Queremos um programa! Simplesmente vacina já! Já pode estar. Beleza. Sim, sim, sim. E começam a valer hoje, em todo o estado de São Paulo, restrições à circulação de pessoas por causa do aumento de casos e de mortes da Covid-19. O estado entrou, então, na fase vermelha. Nessa fase, só são permitidos serviços essenciais aos finais de semana e feriados e também a partir das 8 horas da noite de dias úteis. Serviços essenciais, lembrando, são farmácias, mercados, posto de gasolina, padaria. Quase 52 mil pessoas já morreram no estado desde o início da pandemia. E a população pode, veja só, ficar sem vaga de UTI em 28 dias. Para muitos especialistas, essas restrições à circulação de pessoas já deveriam ter começado há muito mais tempo. O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira, pediu demissão hoje. Ele alegou motivos de ordem pessoal para deixar a empresa. Ferreira estava à frente da Eletrobras desde 2016 e articulava a venda da estatal para a iniciativa privada. Essa privatização de estatais é a principal proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, e tem o apoio do setor financeiro e os aplausos dos meios de comunicação da grande mídia. O segundo dia do Enem teve abstenção recorde. 55,3% dos alunos não compareceram para fazer o exame nesse domingo. A prova foi realizada, apesar do avanço da pandemia, porque a Justiça Federal negou um pedido da Defensoria Pública da União para adiar esse segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio. No primeiro dia do Enem, as abstenções já haviam chegado a 51,5%. Vários alunos, inclusive, não puderam entrar para fazer a prova e outros foram retirados porque as salas tinham um número elevado de estudantes e sem a possibilidade de fazer um distanciamento entre eles. Pois é. Bolsonaro e filhos foram os campeões de ataques à imprensa em 2020. Relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras aponta que o pai e os filhos, Eduardo e Carlos Bolsonaro, estão no topo do ranking de predadores da liberdade de imprensa. Eles foram responsáveis por quase 600 ataques a jornalistas no ano passado. Uma última notícia, o Brasil é um dos piores países do mundo para se contrair a Covid-19. Uma pesquisa da agência Bloomberg aponta o grave quadro da pandemia no país, um dos lugares mais perigosos para quem for contagiado pelo vírus. Numa lista de 53 países, o Brasil é o número 46 entre os de maior risco. Vergonhoso, né?
Vamos falar um pouquinho sobre essa situação com o Fernando Horta, que é professor, historiador. Ele é doutor pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. E é sempre um grande prazer receber o Fernando, ainda mais começando esse ano de trabalho aqui para mim. Tudo bom, Fernando? Um prazer falar com você. Tudo bom, Thalita? Muito bom falar contigo. Seja bem-vinda, né? Você tirou umas férias aí merecidas nesse momento e agora é mãos à obra porque a luta segue, né? Exatamente. Estamos aqui na Resistência. Fernando, conta para mim, quero te ouvir, quero saber a sua opinião sobre esse momento que a gente vive, esse caos na saúde, esse endurecimento, de certa forma, das manifestações que pedem pelo impeachment de Bolsonaro. Parece que elas tomam forma, ganham peso. Como que você vê esse momento? Quais as perspectivas? Porque a gente, de fato, está no começo da vacinação, uma vacinação com perspectivas ruins, inclusive. Não se sabe nem se vai ter segunda dose para vacinar essa população que já começou a ser vacinada agora nesse primeiro momento. O que a gente pode esperar do país nesse começo de ano? Thalita, olha, a situação está muito complicada. Nós não temos uma vacinação eficiente. Nós estamos vacinando aí cerca de 100 mil pessoas por dia. 100 mil pessoas por dia, contando que nós tenhamos vacina para todo mundo, nós vamos levar em torno de 5 anos, 4 anos e meio para vacinar todas as pessoas. A gente vai levar 70%, a gente tem que vacinar 70% da população para realmente ter um impacto forte no processo de transmissibilidade do vírus. Isso quer dizer que nós não vamos atingir isso antes de 2 anos, 3 anos de vacinação. Portanto, os números que nós temos hoje são muito ruins em termos de vacinação. Há muito mais marketing, há muito mais tentativa de se ganhar politicamente em cima das coisas do que uma preocupação efetiva com o controle da situação sanitária brasileira. Eu acho que isso tem que ficar claro para todo mundo que está nos olhando. E essa situação não é, portanto, airosa para nós, ela não nos traz nenhum alento. E se você olhar os outros vetores que compõem a estrutura de governo hoje do Brasil, nós temos um processo de desemprego acelerado, desindustrialização acelerada, com uma série de indústrias saindo do Brasil. Se não me engano, ontem foi mais uma grande indústria farmacêutica que declarou que não vai continuar suas operações no Brasil. Já tinham saído montadoras de automóveis e restrições por todas as partes. Nós continuamos tendo um governo que é absolutamente incompetente em todos os setores. Não há algum setor, qualquer que seja, do governo Bolsonaro que possa se dizer que é minimamente suficiente para dar conta das demandas de um país do tamanho do Brasil. Não há nenhum deles. Talvez a Polícia Federal, que encobre as investigações a respeito dos filhos dele, essa parte da Polícia Federal tenha uma boa avaliação do ponto de vista da funcionalidade servindo ao Bolsonaro, mas o resto todo está pendente. Então, o que nós temos no país, ou seja, do ponto que nós estamos, tende a piorar todos os vetores que nós vamos analisar. Daqui a um pouco, há, por exemplo, o fim aliás, já aconteceu o fim do pagamento do auxílio emergencial, e isso vai colocar cerca de 18, 19 milhões de pessoas na condição de miserabilidade. E isso impacta necessariamente na segurança pública, impacta necessariamente na questão sanitária, impacta necessariamente na percepção que nós temos de Brasil e, portanto, acaba tendo um efeito cumulativo com outras coisas. A situação é muito complicada. E essas manifestações de rua, elas são importantes, elas vêm em um momento em que a situação parece incontornável, mas eu acho que elas não são definidoras para o impeachment de Bolsonaro. Nós temos que compreender que no Brasil, infelizmente, as manifestações populares estão sempre à parte das discussões dos processos políticos, né? Ou seja, primeiro se decide quem vai ser impeachmentado, quem vai ser colocado, quem vai ser retirado, depois se chama o povo, única e exclusivamente, para fazer um processo de legitimação. Eu, particularmente, acho que Bolsonaro cai com ou sem manifestações de rua, embora fique muito feliz dessas manifestações estar acontecendo, mas acredito que elas não têm algum impacto efetivo na questão do Bolsonaro. Fernando, quem são essas outras partes que têm um papel importante na construção desse impeachment? Seria a imprensa, e a gente vê essa imprensa sendo crítica a Jair Bolsonaro, mas até que ponto interessa, né? E esse empresariado que sustenta porque quer reformas, porque quer medidas que o governo Bolsonaro poderia tocar, mas não está tocando nesse momento. Então, você acredita que esse empresariado, o capital e a imprensa podem construir esse impeachment a partir desse momento?
Pois é, Thalita, nós temos que entender que a imprensa ela vocaliza os interesses de um mesmo grupo. Eu não vejo ela como um grupo separado do que esse grande empresariado que nós temos no Brasil. Eu acho que nós temos ali exatamente o interesse do capital, que até agora, de 2018 até agora, se você olhar, houve uma concentração de renda bárbara no Brasil, quer dizer, essas pessoas ficaram cada vez mais ricas, né? Estão ficando cada vez mais ricas, e acho que não me tira da cabeça que todo o golpe sobre a Dilma foi feito exatamente para que se chegasse nesse momento. Só que, a partir de agora, Bolsonaro é tóxico. Bolsonaro é tóxico porque ele impede, por exemplo, o aumento de mercado do agronegócio brasileiro para o exterior, por conta da incapacidade dele de gerir as questões ambientais. Ele é tóxico porque ele não tem mais condição alguma de fazer as reformas que os neoliberais querem, como a venda da Petrobras, a venda do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Ele não tem mais capital político para isso. Ele é tóxico porque ele não consegue diferenciar a crítica ao governo da crítica pessoal a ele, portanto ele ataca a imprensa o tempo todo. E isso significa criar um ambiente de hostilidade para com aqueles que efetivamente fazem o meio-campo entre o governo e o empresariado, e, portanto, esse grupo também já não tem interesse na manutenção do Bolsonaro. E todos esses grupos estão vendo o Mourão como uma boa saída. Por quê? Porque o Mourão é tão ou mais conservador do que Bolsonaro, mas não é oligofrênico, não é essa criatura absurda que fica gritando e falando bobagens, estaria com o capital político ainda intacto, porque, vamos e venhamos, ele não aparece, ele não se coloca ao lado de Bolsonaro em nenhum momento, ele procura se manter sempre à parte, e aí a aposta do capital é essa, que colocando Mourão, se conseguiria nos próximos 2 anos, revigorada a estruturação política brasileira, fazer as reformas que são necessárias, o povo segue no lugar que está, a esquerda criminalizada como sempre, e agora nós teríamos uma figura no Palácio do Planalto que pelo menos come de garfo e faca, né? Que é uma coisa que o Bolsonaro não tem condições de fazer. Então, esse grupo já decidiu pela queda de Bolsonaro, né? E nós da esquerda temos que tomar um pouco de cuidado, porque embora para nós nesse momento seja importante que Bolsonaro caia e pareça que estamos do mesmo lado, nós temos que entender que os projetos a partir da queda de Bolsonaro dos dois lados são completamente diferentes. Então tem que se ter um tato e um cuidado estratégico muito grande agora para que a esquerda não venha a alimentar forças políticas que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses estejam efetivamente lhe cortando as condições de sobrevida, as condições de luta política e participação democrática. Eu acho que esse é o ponto que nós temos que cuidar agora. Como que a pandemia influencia isso tudo, Fernando? Porque ela está servindo de causa para esse impeachment, mas com o Mourão no poder, sendo presidente, caso o impeachment aconteça, a pandemia fica como, na sua opinião? Eu acho que ela não é causa do impeachment, Thalita. Eu acho que ela proporcionou, ela exigiu de Jair Bolsonaro e do governo Bolsonaro um tipo de articulação de governo e uma administração que eles não tinham condição alguma de darem. Quer dizer, Bolsonaro já não, eu acredito que ele já não teria condições de governar um país numa condição normal. Em uma crise como nós temos, uma crise política, uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise geopolítica aberta, nessa situação o governo ficou completamente alijado de qualquer possibilidade de ação. E, portanto, eu acho que a causa para o impeachment é a incompetência própria do Bolsonaro, que apenas se tornou mais evidente por conta da pandemia. Mas se, por um lado, a pandemia faz isso com o Bolsonaro, por outro lado, ela também oferece aos seus apoiadores, aos apoiadores do Bolsonaro, uma excelente desculpa para que ele saia desse governo se colocando como vítima, como ele já tentou fazer algumas semanas atrás, dizendo que o STF lhe tinha proibido de se manifestar ou de agir contra a pandemia. Ou seja, a pandemia oferece a Bolsonaro uma saída para aqueles que não têm capacidade crítica e conhecimento suficiente para entenderem efetivamente o que está acontecendo. E é com isso que Bolsonaro joga. A pandemia só prejudica efetivamente, diretamente, a esquerda, porque nós temos como grande força a capacidade de mobilização popular, a capacidade de rua, as passeatas, e isso tudo fica proibido no processo de pandemia. E nós da esquerda temos que ficar sempre num dilema ético, né? Se vamos chamar manifestações de rua para demonstrar essa força e para retomarmos a primazia da transformação do processo político e aí colocar em risco essas pessoas, ou se vamos ficar numa condição de, vamos dizer assim,
de silêncio nesse momento para preservar essas vidas, mas, por outro lado, essas vidas estão sendo ceifadas em diversos lugares do Brasil, e o lugar mais visível hoje é Manaus. Então a gente fica sempre com essa discussão ética muito forte, e o governo Bolsonaro se beneficia, ou pelo menos recebe um gás a mais por conta disso. Então, a pandemia, eu acho que ela age dos dois lados no governo Bolsonaro. Ela apresenta a sua incapacidade de governabilidade, mas ela também lhe dá condições de criar narrativas que, de alguma forma, trabalhem no sentido de salvar um pouco ainda do contexto da condição política de Jair Bolsonaro. Fernando, esse processo que você descreve com a possibilidade de impeachment seria a curto, a médio, a longo prazo? Como você acha que isso vai acontecer durante esse ano? Lembrando que tem o Congresso ali que precisa abrir esse processo, precisa votar a favor desse processo. Esse processo, se dependesse do capital, seria a curtíssimo prazo, se dependesse da esquerda, seria a curtíssimo prazo, e as forças que hoje mantêm ainda Bolsonaro no poder são seus apoiadores mais efetivos, e eles compõem uma parte significativa do parlamento, mas também uma direita liberal que quer que o processo de impeachment seja dosado, vamos dizer assim. Porque, veja, quanto mais cedo nós se colocar Mourão, mais tempo se tem para efetivamente continuarem as reformas. Quer dizer, se o impeachment de Bolsonaro tomar conta de 2021 todo, Mourão teria 6 meses legalmente para fazer qualquer tipo de reforma. E isso, obviamente, é muito pouco. Né? Agora, se o impeachment de Bolsonaro for julgado ainda no primeiro semestre, Mourão teria aí 1 ano para trabalhar, vamos dizer, para gastar o seu capital político e fazer as reformas que precisa. Então, uma parte da direita quer o impeachment agora. Agora, uma parte política, uma parte liberal dessa direita sabe que a narrativa de impeachment contra Jair Bolsonaro, mais o julgamento da não neutralidade do juiz Moro, mais a comprovação das teses da esquerda que estão sendo feitas agora por livros do Eduardo Cunha, por manifestações da própria Miriam Leitão, quer dizer, tudo isso consubstanciado, mais o empobrecimento efetivo da população, a destruição da economia brasileira, a incapacidade que o Brasil tem hoje de agir em setores internacionais, em palcos internacionais, quer dizer, todas essas coisas juntas, elas legitimam a narrativa que a esquerda vem fazendo desde 2016, no mínimo. Né? Portanto, essa direita ela tem que ter um pouco, ela está tendo um pouco de calma nesse processo, porque se esse processo for rápido demais, ela perde o controle e perde a condição de ganhar politicamente com o processo de destruição de Bolsonaro. Então, o tempo do impeachment de Bolsonaro vai ser exatamente tomado nessa disputa entre os grupos políticos que pretendem se apropriar do capital gerado pela queda de Bolsonaro. Então aí nós vamos ter que ver efetivamente a partir da eleição da Câmara quais grupos vão estar organizados, de que forma esses grupos vão ser colocados. Agora, do ponto de vista do Bolsonaro, a situação é horrorosa, Thalita. Ele tem para escolher, ou ele se alia a uma estrutura, uma facção do Exército Brasileiro cada vez mais autoritária, e aí tenta dar um autogolpe, fechar o regime e estabelecer uma ditadura mais forte, o que eu acho que ele teria uma série de problemas, seria uma aposta muito radical dele, ou ele pode escolher entre ser apiado do poder rápido ou de forma lenta, quer dizer, o futuro para ele não é absolutamente bom nesse momento, e eu acho que essa situação pior ainda se recairmos na figura dos filhos dele, porque sem a presença de Bolsonaro no poder, essas figuras ficam completamente à disposição do ímpeto da justiça brasileira e dos outros grupos políticos, porque crimes a gente está vendo que existem de sobra. A gente continua observando, lembrando que Bolsonaro, sempre que está meio acuado, ele tem uma reação extrema, né? Então, é isso que é preocupante também. Vamos continuar acompanhando essa situação. Fernanda, é sempre um grande prazer te ouvir por aqui. Um bom 2021 para a gente. Seguimos aqui na Resistência. Um beijo grande para você. Um beijo, Thalita, um abraço para quem está nos assistindo. Lembra, fica em casa, não terminou, não está perto de terminar, e a gente vai precisar de todos vocês vivos para esse processo de luta que vai ser 2021 e 2022. Um abraço, Thalita.